Oi galerinha, beleza? Aqui é o Eduardinho Gameplays e eu vou falar sobre um livro muito interessante chamado A Quarta Revolução Industrial. A Quarta Revolução Industrial é um livro que foi escrito por Klaus Schwab e ele escreveu o livro em menos de 3 meses. O livro foi lançado em janeiro de 2016. Klaus Schwab é fundador e presidente executivo do Fórum Econômico Mundial. Ele esteve no centro dos assuntos globais por mais de 40 anos. Após observar em primeira mão como os líderes mundiais navegavam por essa revolução digital, ele teve certeza de que nós estamos entrando em um período revolucionário e desafiador. É justamente essa proposta que o livro traz pra gente. O livro descreve as principais características da nova revolução tecnológica. Destaca as oportunidades e os dilemas que ela representa. O mais importante, o livro explica por que essa quarta revolução industrial é algo criado por nós e por que está no nosso controle. O livro também mostra como essas novas formas de colaboração e segurança, acompanhadas de uma narrativa positiva e compartilhada, podem dar uma nova forma à revolução industrial com o benefício de todos. O livro é dividido em 3 capítulos. No primeiro capítulo, ele fala sobre a quarta revolução industrial em geral. No segundo, ele apresenta as principais tecnologias que vão ser transformadas. Já no terceiro, a gente vai olhar muito mais detalhadamente os impactos da revolução e alguns dos desafios que são criados para que esses impactos ocorram. No final, há o apêndice, que é uma sugestão de ideias práticas sobre essas tecnologias que vai ter a maneira que nós vamos nos adaptar e aproveitar todo o potencial dessas tecnologias no futuro. No primeiro capítulo do livro, ele vai falar sobre as revoluções industriais e suas principais características. A primeira revolução industrial ocorreu no século XVIII, especificamente na Inglaterra. A primeira revolução industrial teve o aparecimento de indústrias do tecido com o uso do tear mecânico. Nessa época, houve o aprimoramento da máquina a vapor, que foi o principal impacto dessa revolução, que fez com que o modo de trabalho, que era o artesanal, fosse substituído pelo assalariado por conta das máquinas. A segunda revolução industrial, ao contrário da primeira, ocorreu em vários lugares, como Alemanha, França, Rússia e Itália. Ocorreu no século XIX. Não teve só um grande impacto. Várias coisas foram criadas, como o emprego do aço, a utilização da energia elétrica, combustíveis derivados do petróleo, invenção do motor a explosão, esse foi um dos principais, a locomotiva a vapor e o desenvolvimento de produtos químicos. A terceira revolução industrial ocorreu no século XX e tem como os principais mudanças que foi a criação do computador, do fax, a engenharia genética e o celular. A terceira revolução industrial ocorreu em vários lugares também, não só apenas na Inglaterra como na primeira, foram em vários outros países. E a partir daí começou uma globalização a partir do século XXI, que entra na parte da quarta revolução industrial, que eu irei falar a seguir. Sanduíche, isso. A quarta revolução industrial teve início na virada do século XX para o XXI e ela se baseia na revolução digital. Ela é caracterizada por uma internet mais global e móvel, por sensores menores e mais poderosos, que se tornam mais baratos, e pela inteligência artificial e a aprendizagem automática. Além da velocidade e da amplitude, a quarta evolução industrial ela é única por causa da crescente harmonização e integração de muitas descobertas. As inovações tangíveis que resultam em interdependência entre tecnologias distintas não são mais apenas ficção científica, elas estão se tornando realidade. Hoje, por exemplo, as tecnologias de fabricação digital podem interagir com o mundo biológico. Alguns designers e arquitetos já estão misturando o design computacional, a fabricação aditiva, a engenharia de materiais e a biologia sintética para desenvolver sistemas pioneiros que possam interagir com todos esses micro-organismos, nossos corpos, os produtos que consumimos e até mesmo edifícios onde moramos. Ao fazer isso, eles estão construindo
objetos que são continuamente mutáveis e adaptáveis, que são as principais características do mundo animal e vegetal. É quase impossível prever quais vão ser suas utilidades e habilidades que eles vão desenvolver no futuro. A inteligência artificial está ao nosso redor, com carros que pilotam sozinhos, assistentes virtuais, software de tradução, drones, entre outras coisas. A inteligência artificial fez progressos impressionantes, justamente por conta do grande aumento da capacidade de processamento e pela grande quantidade de dados. Desde softwares para descobrir novos medicamentos até algoritmos que podem prever nossos novos gostos culturais. Algoritmos surgem de migalhas que nós deixamos, que um sistema ele reúne e formam todos esses dados para poder calcular esses algoritmos. Tudo isso resulta em uma aprendizagem automática, uma detecção automática que possibilita robôs inteligentes e computadores que possam se autoprogramar e encontrar as melhores soluções para derivados problemas. Isso aqui é uma porcaria que não... merda nenhuma! A Desculpe! Revolução Industrial vai gerar grandes benefícios e, em contrapartida, na mesma medida, irá gerar grandes desafios. Uma grande preocupação é a desigualdade que essa revolução pode criar. Os desafios colocados pelo aumento da desigualdade são difíceis de quantificar, pois em grande maioria são os produtores e consumidores. Dessa forma, a inovação e a ruptura afetarão a nossa vida e nosso bem-estar, tanto de forma negativa quanto de forma positiva. Todas as mudanças que afetarem nossos sistemas sociais, políticos e econômicos serão difíceis de serem desfeitas, mesmo que o processo de globalização seja revertido de alguma forma. A questão que as empresas terão que pensar não é mais será que vai haver ruptura na minha empresa? A partir de agora deve ser quando vai ser a ruptura na minha empresa e como que ela vai chegar. O capítulo 2 vai falar sobre as tecnologias transformadoras, o que o Klaus Schwab chamou de megatendências. Todas as inovações que eu irei falar a partir daqui, elas possuem uma influência de alguma tecnologia digital. O sequenciamento genético, por exemplo, não seria possível sem análise de dados e a capacidade de processamento. Não existiriam robôs avançados sem a inteligência artificial, porque por si só depende da grande capacidade de armazenamento de dados e da capacidade de processamento. Klaus Schwab separou as megatendências em 3 categorias diferentes: biológica, física e digital. Essas 3 categorias estão interligadas, pois uma possui avanços de estudo das outras e além de descobertas e progressos realizados por cada uma dessas. Categoria física. Existem 4 manifestações físicas das megatendências, que são as mais fáceis de enxergarmos por causa da sua natureza tangível. Conforme as tecnologias se desenvolvem, a capacidade dessas máquinas autônomas vem aumentando cada vez mais. É só uma questão de poucos anos para que drones e veículos autônomos sejam utilizados por nós a preços muito baixos para diversas funções. Impressão 3D. A impressão 3D consiste na criação de um objeto físico camada sobre camada, através de um desenho ou um modelo digital. O processo é o oposto da fabricação subtrativa, isto é, a forma como os produtos são fabricados hoje em dia. As camadas são removidas de um bloco de material até que a forma desejada seja obtida. Ao contrário, a impressão 3D começa com um material desarticulado. Em seguida, cria-se um objeto de 3 dimensões através de um modelo digital. Em relação ao tamanho, custo e velocidade, serão progressivamente superados. E irá se tornar mais difundida e incluirá componentes tais como placas de circuito e órgãos humanos. Os investigadores já estão trabalhando em 4D, um processo que criaria produtos que poderiam fazer modificações em si mesmos, de acordo com problemas ambientais como calor e umidade, por exemplo. A tecnologia poderia ser usada em roupas, sapatos, produtos relacionados à saúde, por exemplo, e implantes projetados para se adaptarem ao corpo humano. Hoje em dia, os robôs estão sendo utilizados em todos os setores, seja na agricultura ou também como na enfermagem, por exemplo. Em breve, a robótica, o avanço da robótica, irá transformar a relação entre homens e máquinas em algo muito mais frequente e vai fazer parte do nosso cotidiano. Além disso, por conta de outros avanços tecnológicos, os robôs estão se tornando cada vez mais adaptáveis e flexíveis, pois a concepção estrutural e funcional deles passou a ser inspiradas em estruturas biológicas. A próxima geração de robôs surgir, eles provavelmente serão o resultado de uma colaboração entre humanos e máquinas.
Novos materiais. Com características que pareciam impossíveis alguns anos atrás, os novos materiais eles estão chegando no mercado com mais força. Em geral, esses novos materiais eles são mais leves, mais fortes, recicláveis e adaptáveis. O grafeno ele é cerca de 300 vezes mais forte que o aço, ele é milhões de vezes mais fino que um fio de cabelo, e ele é um ótimo condutor de eletricidade e energia. Ele é um dos materiais mais caros que existem no mundo atualmente. Cerca de 1 micrômetro custa mais de $1.000. Quando ele entrar no mercado, ele poderá causar rupturas nas indústrias de fabricação e na infraestrutura. Categoria digital. Uma das principais pontes entre as aplicações físicas e digitais, originadas pela quarta revolução industrial, é a internet das coisas. De uma forma bem simples, a internet das coisas é a interação entre qualquer coisa, como um lápis, e uma pessoa. Essa interação através de diversas plataformas e tecnologias conectadas forma a internet das coisas. Os sensores e vários outros meios de conectar as coisas do mundo físico e as redes virtuais estão se proliferando em um ritmo muito impressionante. Sensores menores, mais baratos e inteligentes estão sendo instalados em casas, roupas, acessórios, cidades, redes de transporte e energia, bem como nos processos de fabricação. Espera-se que o número desses dispositivos aumente drasticamente nos próximos anos. Isso irá alterar radicalmente a maneira como gerenciamos as cadeias de fornecimento, pois permitirá que monitoremos e aperfeiçoemos os ativos e as atividades de uma forma bastante eficaz. Durante esse processo, todos os setores, desde a fabricação, a infraestrutura e a saúde, receberão impactos transformadores. De uma forma mais ampla, as plataformas tecnológicas tornam possível aquilo que chamamos de economia sob demanda ou economia compartilhada. Essas plataformas, fáceis de usar em smartphone, reúnem pessoas e dados, criando formas inteiramente novas de consumir bens e serviços. Eles derrubaram barreiras para que as empresas e os indivíduos criem riquezas, alterando ambientes profissionais e pessoais. O Uber é um grande exemplo dessas plataformas tecnológicas. Essas empresas de plataforma multiplicam-se rapidamente, oferecendo novos serviços que vão desde a lavagem de roupas até as compras, de tarefas domésticas a estacionamentos, de casas para a estrada ao compartilhamento de transporte de longa distância. Todos esses exemplos que eu citei têm uma característica em comum: semeiam a confiança, pois emparelham oferta e demanda de uma forma bastante acessível. Oferecem diversas mercadorias aos consumidores e permitem que ambas as partes interajam e ofereçam feedback entre si. Essa economia sob demanda gera uma questão fundamental: o que vale a pena possuir, a plataforma ou o ativo subjacente? O Uber, por exemplo, a maior empresa de táxis no mundo, não possui sequer um veículo. O Facebook, proprietário da mídia mais popular no mundo, não cria nenhum conteúdo. O Airbnb, o maior provedor de hospedagem no mundo, não tem sequer um hotel. Categoria biológica. As inovações no campo da biologia, e em particular na genética, são de tirar o fôlego. Nos últimos anos, foram realizados progressos na redução dos custos e aumento na facilidade de sequenciamento genético, e ultimamente na ativação ou edição de genes. Demorou-se mais de 10 anos, a custo de 2,7 bilhões de dólares, para que o projeto do genoma humano fosse completado. Hoje em dia, um genoma pode ser sequenciado em poucas horas e por menos de $1.000. Os avanços da capacidade de processamento permitiram que os cientistas não precisassem mais trabalhar com o processo de tentativa e erro. Em vez disso, eles testam como as variações genéticas específicas geram doenças e características particulares. O próximo passo é a biologia sintética. Ela oferecerá a capacidade de criar organismos personalizados, escrevendo o DNA deles. Deixando um pouco de lado as questões éticas que isso poderia causar, esses avanços não só causarão um impacto profundo e imediato na medicina, ele também irá impactar na agricultura e na produção de biocombustíveis. Terceiro capítulo. A escala e a amplitude da atual revolução industrial formarão mudanças econômicas, sociais e culturais em proporções fenomenais. No entanto, este capítulo descreve e analisa o impacto da quarta revolução industrial na economia, nos negócios, nos governos, países, na sociedade e nos indivíduos. Este capítulo irá abordar os seguintes tópicos: economia, crescimento, envelhecimento, produtividade, emprego, negócio, os 4 grandes impactos
nacional e global. Por serem longos tópicos, irei falar apenas de alguns. Economia. A quarta revolução industrial terá um impacto fundamental na economia global. De fato, todas as grandes variáveis imagináveis irão se alterar. O PIB, investimento, consumo, emprego, comércio, inflação e assim por diante, todas essas serão afetadas. Crescimento. O impacto que a quarta revolução industrial irá causar sobre o crescimento é algo que divide os economistas. Existem aqueles que são mais pessimistas, que acreditam que os impactos da quarta revolução industrial já ocorreu. Porém, há aqueles que são um pouco mais otimistas e afirmam que a tecnologia e a inovação estão em ponto que, em breve, irão desencadear um aumento na produtividade e maior crescimento econômico. Envelhecimento. O envelhecimento constitui um desafio econômico, porque a menos que a idade da aposentadoria seja drasticamente aumentada, para que os membros mais velhos da sociedade possam contribuir com força de trabalho, a população em idade ativa cairá ao mesmo tempo em que aumentará a porcentagem de pessoas idosas dependentes. Conforme a população envelhece e há menos jovens e adultos, faz com que diminua a compra de itens caros, como casas, imóveis, carros, equipamentos, entre outras coisas. A industrial nos oferece uma vida mais saudável, longa e ativa. Se espera que mais de um quarto das crianças nascidas hoje nas economias avançadas viva mais que 100 anos. Grandes impactos. A quarta revolução industrial possui quatro efeitos principais aos negócios de todas as indústrias. O primeiro deles, as expectativas dos clientes estão mudando. Os produtos estão sendo melhorados pelos dados. Estão sendo formadas novas parcerias conforme as empresas aprendem a importância de novas formas de colaboração. Os modelos operacionais estão sendo transformados em modelos digitais. Nacional e global. As rupturas trazidas pela quarta revolução industrial estão redefinindo o funcionamento de instituições e organizações. Em particular, elas obrigam os governos a se adaptarem, reinventando-se e encontrando novas formas de colaboração com seus cidadãos e com o setor privado. Eles também afetam países e governos que se relacionam. Agora irei falar sobre alguns tópicos que irão mudar e se interconectam em relação à quarta revolução industrial. Mercado de trabalho. As tecnologias digitais de comunicação global alteraram os conceitos tradicionais de trabalho e emprego, possibilitando o surgimento de novos tipos de empregos. Esses novos postos de trabalho permitem que as pessoas tenham horários de trabalho mais flexíveis e possam desencadear uma nova onda de inovações no mercado de trabalho. Porém, faz com que o trabalhador seja visto apenas como um contratado temporário. Segurança e privacidade. Apesar do caráter transacional da internet e da crescente economia global, os direitos aos dados e os regulamentos de proteção de dados são ainda muito fragmentados. A agregação de grandes bancos de dados está possibilitando que grandes operadores online deduzam mais informações do que aquelas fornecidas pelos usuários. Dado o aumento das preocupações sobre os cybercrimes e roubo de identidade em muitas jurisdições, o equilíbrio entre segurança e liberdade está sendo rapidamente derrubado. Segurança internacional. A quarta revolução industrial terá um impacto profundo sobre a natureza das relações de segurança internacional. Porém, parece que de todas as transformações importantes ligadas à quarta revolução industrial, a segurança é um tópico que ainda não foi suficientemente discutido pelo público em geral. O período crítico é que um mundo hiperconectado e com desigualdades crescentes poderia levar ao aumento da fragmentação, segregação e da agitação social, que criam condições para um extremismo violento. Guerra cibernética. A guerra cibernética apresenta uma das mais graves ameaças de nosso tempo. O ciberespaço tem se tornado um teatro de operações semelhantes ao solo, mar e ao ar que foram no passado. Isso não só irá diminuir o limiar da guerra, mas também irá distinguir a relação entre guerra e paz. Porque quaisquer redes ou dispositivos conectados, tanto os sistemas militares de infraestrutura quanto os civis, podem ser hackeados e atacados. O conceito de adversário também é afetado. Ao contrário do passado, não há como ter certeza de quem está atacando você. A defesa, os militares e os estrategistas em segurança nacional costumavam concentrar-se em um número limitado de estados tradicionalmente hostis. Agora, eles devem considerar um universo quase infinito e indistinto de hackers, terroristas, ativistas, criminosos e outros possíveis inimigos. Sociedade. O grande desafio para a maioria das sociedades será saber como absorver e acomodar a nova modernidade. A quarta revolução industrial, que põe em causa tantos pressupostos fundamentais, pode agravar as tensões existentes entre sociedades profundamente religiosas, que definem seus valores fundamentais, e aquelas cujas crenças são moldadas por uma visão de mundo mais profano. O maior perigo para a estabilidade e cooperação global pode vir de grupos radicais que lutarão contra o progresso com violência extrema e ideologicamente motivada. No fim do livro há um apêndice,
Esse apêndice, ele reuniu um grupo de pesquisadores para indicar quando que eles acham que essas tecnologias que foram ditas no livro irão ocorrer. Mama, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, as if nothing really matters. Diário 1 de sobrevivência, eu não tô aguentando mais fazer isso aqui. Eu não cheguei nem no capítulo 2 ainda, eu tô com sono. E olha que essa foi uma das minhas melhores noites no ano. Eu dormi bastante. Você consegue me deixar com muito sono fazendo esses trabalhos, é incrível. Ai. Diário 2 de sobrevivência, eu cheguei da escola faz 1 hora, eu almocei não, jantei, né? Tô cansado, tô bem cansado, mas ainda falta 3.903 palavras para eu terminar. Eu queria ir dormir, eu tô com medo da edição disso aqui ficar uma bosta. Não sei como vai ser, e se ficar uma bosta, vai ficar uma bosta, é o que eu consegui fazer. Melhor que colocar uma tela e ficar falando. Prefiro olhar pra câmera, mesmo que falar com uma máquina seja estranho. Mas vamos, né? Quem sabe até meia-noite. Tenho 4 horas aí até meia-noite pra terminar. É isso, obrigado. De sobrevivência, eu tô no 3º dia de gravação, 4º, eu não sei. O tempo aqui passa diferente, a situação tá difícil, tá? Eu não sei mais como eu vou aguentar. Faltam 6 páginas, eu vou resumir, não vou irei falar 6. Se não der 15 minutos eu adiciono no vídeo algumas coisas pra enrolar, não sei o que eu posso fazer. Vamos lá, né? Não... Eu tô até com mais gás porque eu tô quase acabando. 6 páginas, eu vou resumir, não vou falar 6, algumas coisas eu não vou falar. Vou decidir no que eu não vou falar. Hoje ainda é quinta, eu tenho amanhã de noite para editar, sábado para editar, domingo eu vou fazer minha apresentação, tentar estudar para biologia e vamos ver, é isso, tchau, até, vamos ver se tem um diário 4 de sobrevivência. Puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Então galerinha, tô aqui depois de muitas horas tentando gravar, eu tô realmente cansado, ainda tenho que editar esse vídeo. Provavelmente vai estar, isso aqui que eu tô falando vai estar no final. Eu espero que vocês não tenham mentira, eu espero que vocês tenham gostado sim. Provavelmente vocês não vão prestar atenção, ele não vai mostrar esse vídeo na sala. Não sei mais o que falar. Tchau, é isso, boa noite, falou, vai embora, tchau, amor.